tem dado para Jesus? Essa é a pergunta. Amém, querido? Eu quero trazer uma palavra de Deus que vai edificar o seu coração. Paulo diz no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 9, pelo que sinto trabalho e perseguições como um malfeitor, mas a palavra de Deus ela não está presa. O que eu quero falar para você nessa noite? Que talvez aparentemente você possa estar preso fisicamente dentro de casa. Mas o que eu quero deixar no seu coração é que a palavra de Deus ela não é prendida. Ela flui naturalmente. E hoje ela vai fluir na sua vida debaixo de uma graça sobrenatural. O tema que eu quero falar aqui é quando o reino de Deus está em segundo plano. Glória a Deus, aleluia. Mas o que é que você está fazendo para se tornar participante do reino de Deus? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 22, capítulo 9, versículo 22. A palavra de Deus diz pela boca de Paulo. Paulo diz assim: fiz-me como os fracos, para alcançar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para algum meio chegar à salvação de alguns. E Paulo diz assim: eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. E a pergunta é: o que você está fazendo para se tornar participante do evangelho? O que você está fazendo para chegar à salvação de alguns? O que você está fazendo para cooperar com o reino de Deus? Hoje eu quero falar um pouco quando o reino de Deus está em segundo plano. Essa é a palavra de Deus que eu quero trazer no seu coração. E o texto que eu quero usar como base aqui é Mateus 6:33. Um texto muito conhecido de todos nós. A palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A pergunta é: o que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos vendo? Será que nós conseguimos ver pessoas interessadas com o reino de Deus? Será que a nossa geração hoje é uma geração que tem buscado as coisas de Deus? Será que a nossa geração é uma geração que se preocupa com o reino de Deus? Será que nós estamos interessados em ver a justiça de Deus ser instalada? Ou será que nós estamos preocupados com a justiça do homem ou com o reino do homem? A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar o reino de Deus. Uma das coisas que Jesus ensina no Evangelho é que eu e você precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça que há no reino de Deus. A nossa geração é uma geração que é muito materialista. A nossa geração é voltada para as coisas dessa terra. A nossa geração é uma geração preocupada em comprar, em guardar, em absorver, em ter, em obter riquezas e muitas vezes se esquece daquilo que é importante, querido. E é isso que eu quero trazer ao seu coração. Aonde está o reino de Deus na sua vida? Qual é a parte que o reino de Deus tem no seu coração? Essa é a pergunta. Isaías 55, capítulo 6, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. A palavra de Deus diz que chegará um momento que nós precisamos buscar a Deus, querido. Isaías, capítulo 56, versículo 6. Eu acho que eu errei aqui o texto, confundi. Mas a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se deve achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu confundi, foi tudo aqui. Mas a palavra de Deus diz que vai chegar um momento que nós vamos buscar o Senhor e vamos achar. E a pergunta é essa: será que quanto tempo nós vamos buscar o Senhor e vamos conseguir achar Ele? Será que vai ter tempo de um homem chegar a buscar a Deus e achar? Ou será que Deus ele já não vai estar quando o homem buscar? Mas o profeta diz que esse tempo é o tempo de você buscar a Deus. O profeta Isaías diz que é o tempo de nós invocarmos o nome do Senhor e nos enchermos da presença de Deus. Eu e você precisamos buscar o reino de Deus, buscar a presença de Deus. Amém, querido? Será que chegará um momento na vida do homem onde o Senhor não será achado? Será que
chegará um momento na vida onde o Senhor não estará por perto. Segundo a palavra do profeta, agora é o momento que o Senhor pode se achar e ser invocado, porque Ele está perto. E se deixarmos essa busca para depois, eu não sei. Muitas pessoas deixaram a Deus de lado e não conseguiram achar o caminho de volta. Muitas pessoas deixaram o Senhor e não conseguiram achar o caminho de volta. O homem tem uma paixão pelas coisas terrenas que é algo absurdo, querido. O que é que nós vemos hoje? O mundo está em crise. Por quê? Porque está todo mundo em casa. A economia parou, tudo parou. E por que o homem está abalado? Por estar em casa, por estar com a família? Não. Por causa da incerteza da vida, por causa da incerteza da existência, querido. Os homens estão preocupados com as riquezas, você está entendendo? E se esquece daquilo que é eterno. E com isso, o homem tem se tornado cada vez mais materialista, e isso não é bom, porque quando acontece de forma regular e constante, automaticamente a nossa vida espiritual e nosso crescimento estaciona, paralisa, mas se desenvolve e não progride. Por quê? Porque eu estou investindo muito tempo em coisas terrenas. E tem coisas terrenas que não necessariamente são pecado. O que é pecado? Pecado é quando você coloca as coisas de Deus em segundo plano. Isso se torna pecado. A vida cristã não se faz de momento, querido. A vida cristã não é formada de momento. Quando você tem um tempo, quando você está aperreado, quando você está enforcado, que você pensa, agora é hora, agora eu vou buscar a Deus, Deus vai me socorrer. Mas imagina que você é uma pessoa que só busca a Deus em momentos difíceis. Que pessoa você se tornou? Imagina que uma pessoa se aproxima de você, não porque é devoto, não porque gosta de você, não porque quer estar perto de você, mas porque precisa ser alcançado por algo, querido. Assim é Deus, querido. Muitas vezes nós buscamos a Deus só nos momentos difíceis. E não é assim que as coisas funcionam. Como você lidaria com alguém que te busca só quando precisa? Quais são os perigos de colocar o reino de Deus em segundo plano? Quais são os perigos de colocar o reino de Deus em segundo plano? Primeiro perigo de se colocar o reino de Deus em segundo plano, foco errado. O primeiro perigo de você colocar o reino de Deus em segundo plano é foco errado, meu irmão. Por quê? Porque o cristão em si, ele foi criado para viver baseado naquilo que é invisível, não naquilo que é visível. O cristão vive pelo invisível. A Bíblia diz que o justo, ele viverá da fé. E se ele recuar, a sua alma não tem prazer nele. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, do 10 ao 13. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. E todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo, porém, de longe, saudando-as, e confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Abraão nunca viu o cumprimento o cumprimento completo das promessas de Deus na sua vida. Muitas das promessas ele viu, ele já estava no céu, querido. Abraão, ele viveu toda a sua vida habitando em tendas, querido. E a promessa de Deus era muito grande para a vida dele. Mas o que Abraão baseava a sua vida? A vida de Abraão era baseada naquilo que era eterno. A vida de Abraão era baseado naquilo que não podia se acabar, querido. A vida de Abraão era baseada naquilo que era eterno. Abraão, ele olhava para aquilo que era celestial, e era isso que ele baseava a sua vida. Mas nós podemos ver pessoas na palavra de Deus que basearam a sua vida em quê? Basearam a sua vida naquilo que era visível. E o exemplo dessas coisas é Eva.
Eva, quando ela olhou para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso se tornou desejoso aos seus olhos. Outro exemplo disso foi Ló. Ló, quando ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, ele viu algo bom aos seus olhos que pudesse alimentar o seu gado. Mas o que isso se tornou? O final disso tudo foi destruição e perca, querido. Eles perderam muitas coisas por basear a sua vida naquilo que era passageiro. Mas um homem que baseou a sua vida também naquilo que era invisível, Moisés. Por que Moisés escolheu sofrer com os judeus do que aproveitar o prazer do palácio do Egito? Hebreus capítulo 11, versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, por causa da pequena frase no final, os prazeres passageiros. Porque Moisés decidiu ser maltratado juntamente com o povo de Deus no Egito, do que viver pouco tempo ali usufruindo de tudo aquilo, porque aquilo que era bom aos olhos dele era passageiro, querido. Mas aquilo que ele baseou a sua vida era eterno, querido. Amém? E a segunda coisa, e última aqui que eu quero falar, o perigo de colocar o reino de Deus em segundo plano, enfraquecer o caráter. Enfraquecer o caráter. A pior coisa na vida de um crente é o enfraquecimento, querido. Se existe uma coisa que é ruim para o cristão, é o cristão se tornar fraco na fé. É o cristão se tornar uma pessoa fria, uma pessoa morna. Olha o que a palavra de Deus diz em Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Paulo diz assim: participa dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer o que o arregimentou. Muitos cristãos devem aprender a não ceder, querido, aos prazeres dessa vida. Paulo, ele fala que um soldado, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Por quê? Porque o se embaraçar com as coisas dessa vida faz dele um civil fraco. Faz dele uma pessoa sem firmeza, querido. Por isso que eu e você precisamos nos fortalecer em Deus. Por isso que eu e você precisamos nos fortalecer em Deus. E a igreja de Laodiceia sofreu esse mal. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 17, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem é frio e nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno. És morno e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz eu, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna e o interesse e o empenho e a dedicação para as coisas de Deus não era mais a mesma. Quando o homem coloca os seus olhos nas coisas terrenas, ele perde o zelo pelo serviço e perde o zelo pelas coisas de Deus. Nós vemos a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que vinha num pique, conquistando, crescendo em Deus, e foi uma igreja que se embaraçou com as coisas dessa vida. E foi uma igreja que se tornou fria. Por quê? Porque o seu foco foi colocado em coisas terrenas. O seu foco estava errado e, com consequência, veio o enfraquecimento da fé, como tem acontecido com muitas pessoas, com muitos cristãos, com muitos servos de Deus. E a palavra de Deus diz, querido, Mateus 6, 24, diz que é impossível servir a dois senhores, querido. O texto de Mateus, capítulo 6, até o 33 em diante, ele fala de coisas terrenas e coisas eternas. Ele fala de coisas que são visíveis e coisas que são eternas, querido. E aí ele vai listrando várias coisas e vai listrando a preocupação do ser humano. Mas o Senhor, ele coloca a base do ser humano no reino de Deus. Quando Salomão tirou os seus olhos de Deus e colocou em suas riquezas, o seu coração congelou para as coisas de Deus, querido.
Toda vez que você tira o foco de Deus, das coisas de Deus, começa a entrar frieza espiritual no seu coração, querido. Então uma pessoa que serve do reino dos homens e da justiça dos homens, perderá o seu desejo de servir e honrar a Deus, colocando em primeiro lugar. Devemos lembrar que a verdadeira convenção é aquele que onde a vontade do homem é restaurada, mas também devolvida para Deus. E o texto que eu quero ler aqui do final, querido, está em Eclesiastes 11:9. A palavra de Deus diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Saiba, porém, pois a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. E aqui eu quero entrar, querido. Hoje eu quero trazer essa palavra no seu coração, querido, para abençoar a sua vida. De tudo que eu falei ali, de deixar o reino em primeiro lugar, colocar em segundo plano, de ter foco errado e de enfraquecer na fé, tudo isso se resume nesse texto que eu li para você, de Eclesiastes. Uma palavra de um grande sábio que atentou a tudo debaixo do sol. E uma das coisas que ele olhou e disse que a juventude é vaidade, querido. O jovem, ele é um tipo de pessoa que ele anda, é uma classe de pessoa que anda baseada pelaquilo que vê. Se todo mundo está andando, se existe uma moda que está prosseguindo, o jovem segue. Se as pessoas estão tudo saindo de casa, o jovem quer sair. Se está tendo uma balada em qualquer canto, o jovem vai, como o sábio diz. Jovem, tu anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Mas uma coisa que eu quero deixar no seu coração, que Deus trará juízo, querido. Uma coisa que você tem que ter consciência, que tudo que você faz, você vai prestar conta diante de Deus. Aí ele diz assim, aparta o mal, porque a juventude e a adolescência são vaidade, querido. Tudo que você está fazendo hoje, que talvez seja legal para você, é passageiro, querido. A única coisa que é eterna é o reino de Deus. E a palavra de Deus diz, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, assim do mundo. E o mundo passa, João diz, com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre, querido. Hoje eu quero falar para você de um Deus, que ele permanece para sempre, um Deus que é eterno, um Deus que está sentado em um alto e sublime trono, e um Deus que intercede por mim e por você. E o grande sábio, ele encerra esse livro dizendo assim, no versículo 12, o último, 12:1, lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, eu não tenho prazer nesses dias. Vai chegar um momento na vida do ser humano que ele vai olhar para trás e vai ver que tudo que ele fez não teve valor algum. Tudo que ele fez foi passageiro. O que era eterno ele não aproveitou. E a palavra de Deus diz no final do capítulo, de tudo que se tem visto e ouvido, o segredo é temer ao Senhor e se apartar do mal. Esse é o dever de todo homem, pois saiba que Deus há de julgar, e não há nada encoberto debaixo do céu, que seja bom, que seja mal. Tudo que está escondido um dia vai vir à tona, querido. E uma coisa que eu quero deixar para você, busque a presença de Deus, se encha de Deus, seja cheio da vontade de Deus, da presença de Deus. Busque o reino de Deus, querido. Amém? E é isso que eu quero deixar no seu coração, querido. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, em nome do Senhor Jesus. Queria que o irmão puxasse um som aí. Queria que você fechasse os seus olhos aonde você está, querido. Uma coisa que eu tenho certeza, querido, que Deus vai visitar você aonde você está, querido.
Se você está assistindo na sua casa, no seu celular, se você está no YouTube, se está no Facebook, uma coisa que eu tenho certeza é que Deus vai ativar algo no seu coração nessa noite. Paulo ele diz assim como pelo que sinto trabalho e perseguição como um malfeitor, mas a palavra de Deus ela não está presa, querido. A palavra de Deus não está presa à circunstância. A palavra de Deus não está presa a nenhuma realidade. A palavra de Deus ela é livre, querido. E ela flui livre, querido. E essa palavra hoje vai entrar no seu coração. E essa palavra hoje vai transformar você, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, debaixo da tua palavra, da tua graça, meu Deus, da tua unção, meu Pai, que o Senhor visite cada um dos teus filhos, que o Senhor visite cada um desses jovens, meu Pai, que está nos assistindo, que está contemplando, meu Deus, esse culto ao Senhor, que eles sejam tocados, meu Deus, pela tua presença, que eles sejam alcançados pela tua palavra, e que o Senhor desperte, meu Deus, um fogo do coração de cada um deles, meu Pai, para ser diferente, para fazer a diferença, meu Pai. Meu Deus, a tua palavra diz que não é por força e nem por violência, e sim pelo teu Espírito. Te pedimos, Espírito do Senhor, visita cada jovem, meu Deus, jovens que estão afastados, jovens que estão distantes, meu Deus, dos teus caminhos, que eles sejam alcançados pelo Senhor, que eles sejam alcançados, meu Deus, pela tua presença, que eles sejam alcançados pelo teu sacrifício, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não vou parar, meu Salvador.